Boa noite, a paz do Senhor. Na Bíblia diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. E é verdade também o contrário, quando nós nos achamos fortes demais, estamos fracos. E isso é para que nós possamos nos lembrar que nós não somos suficientes, que nós não conseguimos com as nossas próprias forças, mas também para nos lembrar que quando nós estamos passando por momentos difíceis, passando por dificuldades, nós temos alguém do nosso lado, alguém que é a rocha inabalável, onde os nossos pés precisam estar firmados. E é por isso que na alegria e também em meio às guerras, nós devemos passar usando as nossas armas de louvor e gratidão à nossa rocha inabalável. Amém? Se coloque de pé e vamos cantar esta canção. Ao nosso Deus seja a honra, a glória e o louvor. Cremos nas tuas promessas, ó Deus. Confiamos em ti. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pai, nós reconhecemos que muitas coisas estão muito além das nossas forças e entregamos a Ti todas essas situações, mas também entregamos as outras situações, Senhor, em que nós temos o controle. Nós queremos ser totalmente dependentes da Tua presença, totalmente dependentes da Tua graça e do Teu amor, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Nós sabemos disso e cremos nisso. O meu Deus está cuidando de tudo.
de tudo, de tudo. O meu Deus está cuidando, sim. Eu creio que Ele está. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, poderoso nas batalhas. Oh, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Assim que eu luto minhas guerras, sim, é assim que eu luto. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Erga suas mãos e cante isso. Parece que estou cercado, parece que estou. Parece que estou cercado, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! É assim, nós passamos pelas guerras, pelas lutas, olhando para o nosso alvo que é Cristo. Amém, glória a Deus, queridos. Deixa eu ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículos 11, 12 e 13, que diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? Mas antes de Paulo falar isso, querido, sabe o que ele diz no versículo 10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não podemos fazer nada se não for pelo braço do Senhor. Não é pelo nosso braço, é na força do Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Quem te anima é o Senhor. Quem te encoraja é o Senhor. Quem te põe de pé é o Senhor. Amém, queridos? Nós estamos aqui para buscar essa força, para buscar essa presença, para buscar esse Senhor. Amém? Eu te convido a orar. Feche seus olhos. Senhor, não há bem maior do que te pertencer. Não há, Senhor, uma graça maior do que ser chamado de teu filho e de tua filha. Nós sofremos lutas nesse mundo, Senhor, e tantas são elas. Ó Pai, parece que muitas vezes vamos sucumbir, parece que muitas vezes, Senhor Deus, vamos tombar, parece que muitas vezes, Senhor Deus amado, nós não vamos chegar ao fim, mas vem o Senhor com a tua graça maravilhosa e diz: a minha graça te basta, filho, a minha graça te basta, filha. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos aponta o caminho da graça maravilhosa, que nos fortalece, essa graça que vem do Senhor, que nos encoraja, nos impulsiona, nos coloca de pé, ah, Senhor, e nos faz enfrentar tudo o que for necessário, para chegarmos ao fim. Ah, Senhor,
essa graça que nos faz resistir, ó Deus, às astutas ciladas do nosso inimigo, Senhor. Não são pessoas, não são, Senhor Deus amado, pessoas, não é, Senhor Deus amado, inimigos carnais, mas são, Senhor Deus, as trevas contra a luz. Pai, traz a tua força nessa noite mais uma vez, Senhor, que a nossa força seja unicamente o Senhor, aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o domínio, todo o controle, aquele que já fez tudo por nós, aquele que faz tudo por nós, aquele que luta as nossas guerras, aquele que vai à nossa frente, aquele que nos cerca, aquele que está sobre nós, aquele que está em nós. Nós te louvamos, Senhor, e declaramos nessa noite: toda a glória seja dada a Ti, toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Declare isso para a pessoa ao teu lado, fala: o Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus, queridos, amém. Pode se sentar um instante, glória a Deus. Que a graça de Jesus seja sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que nos visita também, receba a graça do Senhor aí, um abraço da graça, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui para buscar ao Senhor mesmo, com intensidade, com força, e eu te convido a abrir o seu coração, abrir mais o seu coração, estar preparado para o que o Senhor tem nessa noite, amém? Mas não só para receber, mas também para oferecer. Deus tem muito mais para nos dar, mas Ele espera sempre mais também de nós, como filhos que precisam olhar mais para o Pai, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Quero rapidamente dar 3 recados aqui, para nós seguirmos com a nossa adoração, com a nossa celebração. O primeiro deles é que nesse mês de outubro, nós estamos levantando aí uma arrecadação de creme dental e sabonete, para abençoar essa comunidade terapêutica que se chama Gileade, lá do Mato Grosso, que trabalha na restauração de dependentes químicos, de homens em situação de rua. Então você tem a oportunidade de contribuir. Você já sabe, você pode trazer aos cultos aqui na igreja, nós vamos sempre receber aqui também, mas também durante a semana na secretaria, se você quiser passar aqui na igreja, no horário comercial, e deixar aqui também, é sempre bem-vindo, tá certo? Até esse mês de outubro nós estaremos com essa campanha. Queridos, toda quarta-feira, você já sabe, às 6h30 da manhã, nós nos reunimos em oração. Então eu quero aqui só convocá-los mais uma vez a estarmos juntos nesse tempo tão gostoso, buscando a Deus novamente, mais uma vez, com intensidade, 30 minutinhos de oração, tá certo? Não perca essa oportunidade, levante um pouquinho mais cedo, faça um esforcinho, se você pode, nada te impede, esteja conosco aqui, vai ser muito gostoso, eu tenho certeza que você vai gostar, e seu dia vai ser diferente também. Amanhã cedo, 6h30, nós te esperamos aqui, tá certo? E queridos, por último, é um recado especial para as mulheres. Vocês já marcaram aí na agenda, mas se preparem para esse dia 19 de outubro, na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, é o culto especial da Rede Mulher, sempre com uma palavra desafiadora, e quem vai estar conosco aí é a psicóloga Flávia, de Rolândia, que algumas aqui já conhecem, uma bênção de Deus, mulher de Deus. Mas tem um detalhe, essa noite especial, é pedido que as mulheres tragam aí um pacote de bolacha, que será revertido aí essa arrecadação para essa ONG aí, Toque de Amor, é isso? Toque de Amor, tá certo? Então se lembre, separe um pacotinho de bolacha, traga aí, tá certo? Não é inscrição, é apenas uma arrecadação, uma contribuição, e que você possa fazer parte disso. Convide mais mulheres, vai ser um tempo especial aqui na semana que vem, na quinta-feira. Amém, queridos? Falei que ia ser rápido, não é? Eu peço você para ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus com o nosso louvor financeiro também. Nós sempre dizemos e reforçamos que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo vem dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus por isso, amém. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração de louvar a Deus com os seus recursos,
com as suas finanças, faça isso com alegria e gratidão. O Senhor cuida de você, cuida da sua família, em nome de Jesus, tá certo? Tem as urnas aqui, através dos envelopes, ou lá atrás no balcão, tem outras opções também para você fazer isso. Você que nos visita, quem sabe é de outra igreja, quem sabe não tem costume dessa prática, por favor, não se constranja. Nós entendemos que faz parte do culto, faz parte da celebração a Jesus, seguindo e obedecendo a palavra de Deus. Como povo de Deus, nós seguimos assim. Você apenas é convidado a fazer se você quiser, tá certo? Ao juntar-se a nós nisso também. Amém, queridos? Vamos fazer isso com alegria, em celebração, em nome de Jesus? Então vamos lá, para a glória do Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Ele é a nossa rocha, é Ele que nos fortalece, e é buscando a sua palavra que nós nos fortalecemos. Amém? Buscamos em todo tempo, Pai. Exaltamos Jesus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Jesus, te queremos mais e mais e mais, ó Pai. Ô Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo a todo momento, Pai, nos guiando, ó Pai, nos direcionando, ó Deus. Jesus maravilhoso. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero,
eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Que esse sempre seja o nosso desejo, querer o Senhor mais do que bens, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que a mim mesmo. Senhor, eu quero mais ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas que existem na sua vida. Ele é digno desta honra. Amém? É tudo sobre Ele, é tudo por causa dEle. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde
colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Oh, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Senhor, nos sustenta com o teu amor. Oh, nos ajude a nos manter firmes na tua casa, com os pés sempre firmados em ti. Ó Senhor, mesmo que as circunstâncias venham nos abalar, o teu amor nos sustentará todos os dias da nossa vida. E nós queremos seguir assim, dependentes da tua presença e da tua graça, porque sabemos que tu és o Deus que tem a resposta, o Deus que tem, oh Pai, exatamente a resposta para o problema que nós estamos passando. Os problemas que nós enfrentamos não são nada diante da tua grandeza, Pai. E é isso que nós declaramos, é tudo sobre o Senhor, é tudo por causa do Senhor. Oh Pai, sabemos que as nossas lutas leves e momentâneas estão produzindo para nós peso de glória. Foi assim que o Senhor falou, é assim que nós cremos, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus, pode sentar, por favor, queridos. Obrigado, irmãos do Céu de Louvor, pela cooperação. Ao nosso amado Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, a todos os irmãos envolvidos, servindo ao Senhor desde o estacionamento, os nossos irmãos da mídia, a Rede Kids, os irmãos da intercessão, os irmãos da acolhimento, quanta gente envolvida nessa noite para servir ao Senhor. E que bom ter você aqui para ser edificado, ser abençoado, ser fortalecido no nome de Jesus. Queridos, nós estamos caminhando neste tema, e não é somente aprender alguns princípios, mas para que estes princípios sejam, pela fé, ativados em nossa vida. Estes princípios sejam eficazes em nossos corações. Possa ser uma verdade em nós o que temos aprendido nesses dias, e eu creio que tem sido uma bênção. Você que tem participado das terças-feiras especialmente, nós estamos falando sobre este tema, tempo de restauração.
E nós estamos transitando em 2 livros da Bíblia, Esdras e Neemias. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês, mais uma vez, uma mensagem que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quantos estiveram aqui na terça-feira passada, por favor? Ah, que joia, que bom, irmãos. Obrigado, queridos. Muitos irmãos, outros não estiveram aqui, mas eu quero só resumir um pouco, respeitando você que está chegando agora, e também lembrar você o que até neste momento nós temos sido ministrados pela palavra do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia lá em Esdras, você vai perceber logo no capítulo 1, onde nós embasamos aqui essa ministração. No verso 1 fala sobre o cumprimento da palavra do Senhor por boca de Jeremias, em que Deus havia falado por boca tanto de Jeremias, por Isaías, que este tempo em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, teria um limite, seria no período de 70 anos, e neste capítulo 1, do verso 1, a palavra declara que Deus despertou o espírito de Ciro. Ciro era o rei da Pérsia. Os persas haviam tomado o poder, o domínio sobre a Babilônia, e agora eles passaram a governar sobre. E ele foi movido por Deus a libertar, a autorizar que o povo de Israel, que estavam cativos na Babilônia, eles viessem a retornar para Jerusalém e reconstruísse toda a história, os muros da cidade, as casas e principalmente o templo que estava em ruína. E entendemos que uma restauração, ela tem o início, ou ela começa através de um despertamento espiritual. Tudo começa através de um despertamento espiritual. E entendemos logo no capítulo 2 a necessidade de estabelecer. No capítulo 4 falou sobre isso também, o pastor Valdemar pregou sobre a restauração da adoração. Se eu e você fomos despertados de buscar a Deus, a nossa fé foi ativada pelo Espírito Santo, e hoje desejamos adorar a Ele, é necessário adorar a Ele sob o fundamento da palavra. Adorar a Deus não é somente levantar as mãos e cantar louvores, não é somente levantar as mãos e adorar com os nossos lábios. A adoração ao Senhor é com a nossa vida em todo lugar e em todo tempo. Amém, meus irmãos? E sabemos que quando nós já estamos avançando neste processo de restauração, aí onde nós falamos domingo passado, aliás, terça passada, falamos do capítulo 5 sobre os inimigos da restauração, que tenta infiltrar com aparência de boa intenção para destruir ou roubar os planos de Deus sobre as nossas vidas. E também outro inimigo, que é o desânimo. Foi exatamente assim que o inimigo tentou ao desanimar o povo, ao ver que não tinha entrada alguma entre eles, e tentaram perturbá-lo. E terceiro ataque do inimigo da restauração foi apontar o seu passado, embora essas acusações, elas tinham fundamento. O que eles falaram não era mentira, porém, nada daquilo era verdade nos seus dias, as quais estavam voltando o seu coração para Deus. Com isso entendemos que eu e vocês estamos hoje servindo a Deus, e nós enfatizamos muito sobre isso, porque este terceiro ataque foi forte demais, foi impactante, ao ponto que a obra cessou, foi interrompida essa obra, e eles ficaram muitos anos estagnados, porque esse ataque foi violento, e sabemos que este ataque neutraliza a fé de muitas pessoas, principalmente os que estão começando na sua caminhada cristã, quando são bombardeados pelo seu passado, com coisas que não estão dizendo mentiras, só que uma coisa é verdade:
O que você está vivendo hoje, o que estamos vivendo hoje é totalmente diferente do que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Isso faz toda a diferença. Isso deve fazer toda a diferença. Amém, meus irmãos? Mas essa obra foi interrompida. Chegou uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Eu quero começar falando com vocês, meus irmãos, sobre essa ordem de Deus. E o texto que nós iremos começar em Esdras capítulo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, que nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Se você está com a sua Bíblia, será mais fácil. Muitos destes não conheciam a Deus, verdadeiramente, não conheciam. Então, o propósito aqui se fala de restaurar uma identidade, saber quem é você, quem é o Deus que você pertence, quem é você com Deus e quem é você sem Deus, qual é a sua verdadeira identidade. Este é o propósito quando nós lemos essa passagem, e isso se aplica ao entender que está se referindo a uma identidade. Quem é você hoje na fé, quem é você ao servir ao Senhor, passou a ser a sua vida quando Cristo tornou o Senhor da sua vida, do seu coração. Pois bem, meus irmãos, verso 1 e também o verso 2, olha só o que diz a palavra do Senhor. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Novamente veio uma palavra para este povo que estavam eles novamente paralisados essa obra, que foi interrompida essa obra. E Deus despertou, no capítulo 5 começa a entrar em cena estes dois profetas, Ageu e Zacarias. A história não está em ordem cronológica, por isso é interessante você tanto ler Esdras, Neemias, e também você ler estes profetas que foram contemporâneos, Ageu e Zacarias, porque a partir deste momento que eles entraram em cena, quer dizer que este povo que primeiramente chegou em Jerusalém, eles vieram depois, porque eles também estavam lá em cativeiro. Eles vieram, mas sob uma palavra para despertar este povo a reconstruir a casa de Deus. Preste bastante atenção, irmãos. Uma palavra que eu e você temos que compreender. Eu não quero continuar aqui falando sobre do capítulo 5, embora você vai perceber durante o capítulo todo que os adversários novamente tentaram parar essa obra, porque estes profetas juntaram com estes homens e começaram a reconstruir. E logo você pode observar depois no versículo 3, que eles chegaram diante dos profetas e disseram: quem deu ordem para que vocês reconstruíssem o muro? Reconstruíssem essa cidade? E quem são os nomes? Ele foi relatar para o novo rei que estava governando sobre Babilônia, que é o rei Dário. Este homem era temente a Deus, que após ao consultá-lo, ele teve conhecimento que este povo tinha um decreto que autorizava eles a reconstruir. E pasme uma coisa, se os inimigos já estavam revoltados de ver o povo de Deus que não desistiram de construir a casa de Deus, eles ficaram mais ainda zangados, porque o rei não apenas deu autorização para continuar a construção, como também deu ordem para que ninguém impedisse, e mais, que viesse pagar eles nas suas diárias, suas despesas, que viesse gastar ali durante
o trabalho. Agora, eles não apenas estavam trabalhando, eles estavam recebendo por isso. Ou seja, as coisas ficaram pior para o inimigo, não para o povo de Deus. Está entendendo? Você olhando a história e vendo, meu Deus, como que as coisas aparentemente veio uma provação, veio uma luta, mas isso não foi o propósito de destruir, foi para reverter em testemunho, foi para ser uma bênção. Agora, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui, especialmente essa palavra que eles profetizaram, especialmente Ageu. Você pode ler depois esse livro, Ageu, Zacarias, mas eu gostaria que você que está com a sua Bíblia, abra por favor também, que nós vamos entrar aqui neste capítulo, porque preste bastante atenção. Estes homens, eles profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, mas o que eles profetizaram? Você já se perguntou sobre isso? Mas o que eles profetizaram? Porque se nós lermos o capítulo todo aqui, nós iremos encontrar exatamente o que eles profetizaram. Que palavra foi essa que despertou este povo a voltar a cumprir o propósito de Deus? Quais foram essas palavras? Eu gostaria, irmãos, em Ageu, está registrado isso no capítulo 1. Ageu. Pastor, está difícil encontrar esse livro, onde que fica? Depois Sofonias, te ajudei, precioso? Sofonias, preciosidade. Depois Sofonias, livro de Ageu, tá certo? Muito bem. Verso 1, meus irmãos, acompanhem por favor. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Até aqui, irmãos meus, até aqui. Eu quero nessa noite, irmãos, falar um pouco sobre isso. Aqui é uma ordem de Deus, e essa ordem de Deus está sendo direcionada para quem? Para o próprio povo de Deus, que haviam parado a obra. Não foram os inimigos que pararam a obra, irmãos, foi o povo de Deus que se distraiu. O inimigo não tem poder de interferir numa palavra de Deus, mas se o povo dispersar desse caminho, da vontade de Deus, logo começam tudo a dar errado, e às vezes atribuímos que o inimigo conseguiu o que queria. Não foi o inimigo que fez parar a obra, ainda que tentou frustrar, ainda que lançou o passado para tentar impedir aquela obra de continuar. Não, irmãos, eles pararam porque eles perderam Deus do foco, eles simplesmente trocaram a ordem, eles trocaram a prioridade.
eles começaram a deixar as coisas de Deus de lado e pensando em si mesmo. A exortação aqui não está se referindo que eles começaram a construir suas casas. O problema não é este. A questão é que eles deixaram as coisas de Deus de lado. Se importaram muito mais com as coisas externas do que aquilo que era mais importante, que era a sua vida na presença de Deus. Deixaram de lado a casa de Deus e foram construir coisas para si mesmo. E tem um detalhe muito curioso: quando eles saíram da Babilônia, o próprio rei, além de ser generoso, o rei Ciro, deram a eles madeiras, deram a eles muitos materiais para construir. Agora eu pergunto, se o profeta está dizendo para eles, para ir e buscar madeiras nas montanhas, e buscar madeiras, material, quer dizer que não tinha mais o material. O que eles fizeram com esse material será? Que era destinado para ser a casa de Deus. Construíram coisa para si mesmo. Desviar a finalidade disso. Irmãos, tem coisas que Deus nos dá, nós não podemos desviar a finalidade. Tem coisas que Deus nos confia, irmãos, não é para o nosso bem prazer. Embora quando nós usamos isso ou cumprimos o propósito de Deus nos confiou, irmãos, nisso há uma satisfação tão imensa. Tem coisas que nós recebemos de Deus, nós devemos humildemente perguntar: Senhor, isso é para mim ou é através de mim? O Senhor quer abençoar alguém? Isso é para mim, Senhor? Tem coragem de perguntar isso, aquilo que vem nas suas mãos? Ah, pastor, não tenho não, vai que Deus, e se Deus responder? Melhor nem perguntar. Eu estava hoje pensando sobre isso, irmãos. Tem pessoas que têm coragem de perguntar coisa para Deus, porque, e se Deus falar? Aí pronto, aí eu vou ficar mais ainda consciente, vou consentir que eu estou fazendo o contrário à vontade de Deus. Ah, meus amados, nós temos que ter coragem para perguntar sim a Deus, a vontade dEle, e estarmos muito decididos a responder, e a melhor resposta que podemos dar ao Senhor é obediência, irmãos. A melhor resposta que podemos dar ao Senhor é obediência. Não é simplesmente dizer sim, Senhor. Não, é obedecer, meus irmãos. Essa é a resposta. Não podemos desviar aquilo que o Senhor nos confiou. Mas veja uma coisa, eu li várias vezes essa passagem, e toda vez que eu leio essa palavra, destaca, me chama a atenção. E eu encorajo você que está com a sua Bíblia, note, grife essa palavra, especialmente o verso 5 e o verso 7. Olha só, eu quero sacar aqui para vocês, o verso 5 e o verso 7. 2 vezes o Senhor falou isso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Em outras traduções vai dizer: considere o seu passado. Considere o seu passado. Irmãos, essa palavra veio uma forma de exortação, em forma de despertamento. Isso porque, como nós já introduzimos, que eles se dispersaram, começaram a pensar em si mesmo e deixando as coisas de Deus de lado, deixando o que era mais importante, a prioridade, deixar as coisas de Deus de lado. Eles começaram a pensar em si mesmo e não investiram naquilo que deveria, onde tudo começa. Onde tudo começa nossa vida, irmãos, na presença de Deus. Onde tudo deve começar, irmãos, nossa vida na presença do Senhor. Onde tudo começa, para que assim as coisas possam ir bem. Onde tudo começa é na presença de Deus. Agora, por que essa palavra veio com tanta ênfase? Considere o seu passado, ou considere o que tem acontecido com vocês. Aqui, claramente, podemos perceber que é uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus aqui. Considere o seu passado. Uma ordem divina. Considere o que tem acontecido com vocês. Irmãos, preste bastante atenção numa coisa, eu quero compartilhar aqui, pelo menos, alguns motivos dos quais eu e você precisamos considerar o nosso passado.
Preste bastante atenção. A palavra não está dizendo, viva do seu passado. Não é isso. Mas é considere. Considere o seu passado. Lembre-se de onde Deus tirou você. Por quais motivos nós precisamos e devemos considerar nosso passado e podemos aplicar isso com base nessa passagem bíblica, que Deus está chamando esse povo, porque está se dispersando. Primeiro, porque nós devemos considerar nosso passado simplesmente para não esquecermos de Deus. Não esquecermos de Deus. É por isso que nós devemos considerar nosso passado, irmãos. Fico a pensar o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós, se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse a intervenção do Espírito Santo, se não fosse uma palavra que tocou o nosso coração. O que seria de nós, se não fosse Deus despertando alguém para orar por nós? Onde nós estaríamos exatamente agora, se não fosse pela graça e a misericórdia do Senhor, irmãos meus? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Irmãos, eu não consigo imaginar uma vida melhor. Primeira coisa, não consigo imaginar uma vida melhor. Eu não consigo imaginar uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida que faz sentido, como vivo hoje pela misericórdia e graça do Senhor, uma vida que faz sentido viver. Primeira coisa que nós devemos considerar nosso passado, irmãos, é para não esquecer de Deus. E se você lembrar da passagem de Êxodo, Moisés, por parte de Deus, havia exortado o povo antes de entrar em Canaã, dizendo a eles o seguinte: olha, quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão comer frutas que vocês não semearam, e quando isso acontecer, não esqueça o Senhor que os tirou do Egito. Não esqueça de Deus. Mesmo com essa exortação, sabe o que aconteceu? Quando se estabeleceram em Canaã, começaram a desfrutar de uma bonança, ficaram totalmente iludidos com tantas coisas, ficaram deslumbrados, logo se esqueceram de Deus. Como uma pessoa esquece de Deus? Quando começa a pecar constantemente. Quais são os sintomas de alguém esqueceu de Deus? Como perceber que essa pessoa está esquecendo de Deus? Sabe, irmãos, com muito amor eu vou falar aqui, tá bom? Posso falar, queridos? Quando começa a ser ingrato, é sinal de quem está esquecendo onde Deus o tirou. Está sendo ingrato. É exatamente isso que este povo a quem Deus havia exortado, dizendo o seguinte: quando vocês chegarem lá e começar a ter uma vida abençoada, o cumprimento dessa promessa, não esqueça de Deus. Vocês vão ver coisas que não é por conta da escolha de vocês, é pela minha bondade, é pela minha misericórdia. E quando isso acontecer, não esqueça do Senhor. Não se esqueça de Deus. Sabe, meus irmãos, hoje a nossa Canaã é uma vida plena. A Canaã é uma vida na presença do Senhor, é uma vida nova. E hoje que muitos de nós estamos vivendo Canaã, vivendo a presença do Senhor, vivendo uma vida nova, irmãos, nós estamos vendo coisas, desfrutando de uma paz que não foi fruto de nosso trabalho, é da bondade de Deus. Nós temos algo dentro de nós que é bondade, é graça, que é o Espírito Santo. Nós temos uma paz que nos faz dormir tranquilamente, temos uma segurança tão grande, que isso é fruto do quê? Da bondade de Deus. O que nós temos na nossa vida, o que nós temos, irmãos, tudo é bondade, é misericórdia de Deus. O problema é que nós esquecemos de onde Deus tirou, esquecemos que Ele é tudo dele, é para Ele, e logo nós começamos a esquecer de Deus ao tornarmos ingratos demais. E se esquecermos de Deus, irmãos, por que nós devemos considerar nosso passado, meus irmãos? Lembrar onde Deus nos tirou, para não tornarmos soberbos e orgulhosos.
Não seja orgulhoso. Para com isso. Considere o seu passado. Por que eu tenho que considerar meu passado? Hora e outra eu tenho que viajar e pensar, meu Deus, onde o Senhor me tirou? Para que o que você tem hoje nas suas mãos, o que você tem hoje na sua casa, o que você tem hoje na sua garagem, que isso não seja motivo de você se vangloriar por causa disso. Lembre-se, irmãos, quando eu sou tentado a me sentir superior pelo carro que eu tenho, aí eu considero meu passado. Aí eu lembro das 16 quilômetros que andava de bicicleta para ir trabalhar, e quando chovia de guarda-chuva, levantava 5 horas da manhã, e indo, e louvando a Deus, e a graça dele, trabalhando, voltava, 8 quilômetros para ir, 8 para voltar, e às vezes era frio, chuva, de bicicleta. E quando, irmão, estou querendo me achar alguma coisa, olha o meu carro, eu fico pensando naquele guarda-chuva, irmãos. Estou lembrando daquela bicicleta, que foi uma bênção, que me levava e voltava. É claro que eu tinha que pedalar para ela me levar. Mas eu me lembro disso, irmãos. Toda vez que eu quero reclamar de alguma coisa, por isso eu sou péssimo demais de dar palpite para comida. Eu sou péssimo, irmãos. Para mim tudo está bom. Não sei modesto não, mas é sério. A prova está bom, está uma bênção. Por quê? Antes de eu querer reclamar, dizer que está ruim, está mal, sei o quê, irmãos? Eu sou lembrado que a base da minha criação, irmãos, não tinha, como muitos de nós aqui não tivemos, o que temos hoje de escolha em nossa mesa. Eu sou lembrado, assim, das minhas refeições, que era café com farinha de mandioca, e assim as refeições durante o dia sustentavam. Eu sou lembrado dessas coisas, lembrando como que era a minha vida, minha família, lembrando como era meu tempo de criança, minha infância, minha adolescência, como que era. Eu fico lembrando dessas coisas, irmãos. Para quê? Isso me protege de eu não ser orgulhoso, de não ficar murmurando, reclamando. Isso me protege. Eu sou lembrado dessa palavra que o Senhor está dizendo, olha, considere o seu passado, rapaz, para que você, primeiramente, não esqueça do Senhor. E segundo, não se torne arrogante, não. Se tiver na sua mesa, não seja arrogante por causa disso, não. Lembra-se que tudo isso é bondade de Deus. Você tem hoje escolha o que comer, irmãos meus, isso é fruto da bondade do Senhor. E quando eu quero também tentar me achar quem eu sou, querer me orgulhar, eu fico pensando, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não teria uma preciosa dessa de esposa, meus irmãos? Misericórdia. Cadê minha preciosa, me falando isso? Misericórdia. Fico pensando assim, irmão, se não fosse a intervenção do Senhor, aí eu fico assim, meu Pai, o Senhor é bom demais, Deus meu, o Senhor é bom. Quando isso acontecer, por isso, irmãos, eu quero que você, sim, pela fé, contemple algo de Deus na sua vida. Está esperando em Deus uma pessoa? Contemple. Está esperando uma provisão do Senhor? Pela fé, contemple. Pela fé já se veja. Pela fé já creia nisso. Agora, já se viu? Pela fé já tomou posse? Agora vem a palavra. Quando isso acontecer, não seja orgulhoso. Quando isso acontecer, quando finalmente você conquistar o que você está sonhando diante de Deus, não esqueça de Deus. Quando você vê essa bênção que você está buscando diante do Senhor, não seja arrogante, não. Pode estar dizendo assim, alegrai-vos comigo, meus irmãos, olha que bênção. Eu vou servir o Senhor com muito mais entusiasmo, vou servir os meus irmãos. Sabe, meus irmãos, é isso, queridos. É isso que Deus está despertando esse povo, que passaram agora a viver para si mesmo. Eu sou abençoado, tenho as coisas agora na minha vida, deixa as coisas de Deus de lado, e deixa Deus de lado, e agora vive para si mesmo, e a palavra está dizendo, uma ordem de Deus, considere o seu passado, olha, não é Deus ameaçando não, meus irmãos, mas é uma forma de proteger nosso coração, é uma maneira de nos mover na direção dEle, andarmos na vontade dEle.
Quando isso acontecer, quando chegar finalmente essa bênção na sua vida, seja um abençoador. Quando isso acontecer, misericórdia, irmãos, mas não se torne arrogante, não. Quando isso acontecer, seja mais quebrantado, seja mais humilde, seja mais grato ao Senhor, seja mais generoso, seja mais generoso, irmãos. Quando isso acontecer, irmão, seja mais generoso, seja mais abençoador, amém, meus irmãos? Eu creio que nós temos esses motivos que sinceramente já bastaria para dizer, olha, entendi que eu devo considerar o meu passado, eu entendi o porquê, porque você percebeu essa expressão que disse no versículo, irmãos, que este povo, eles passaram a viver como se fossem sacolas furadas. Eu fico pensando no versículo 6, eles estavam recebendo o salário, recebe e coloca numa sacola furada, eles comiam e não satisfaz, o que tinham, estavam descontentes, porque está fora de ordem, sua vida fora de ordem. Se Deus não é prioridade, se o reino dele não é prioridade, irmão, está fora de ordem a nossa vida, e não prospera. Todos os nossos esforços que nós podemos ter, irmãos, nós depositamos dentro de uma sacola furada, e não permanece. Não é assim a sensação, quando a gente parece que só patina nossa vida, meu Deus do céu, parece que o bolso só vem furado. Essa era a sensação deste povo, que estava querendo encontrar uma explicação, por que nós estamos vivendo como se fosse uma sacola furada? Entra anos, sai ano, e nossa vida parece que é uma sacola furada, não permanece, não se constrói, não se estabelece, não se consolida, não gera frutos, não muda, é uma sacola furada, entra e já sai, eu recebo, já perco. Por quê? Fora de ordem. Peça a Espírito de Deus para examinar seu coração. Será que está esquecendo do Senhor? De onde Ele o tirou? Porque, meus irmãos, se nós esquecermos de Deus e esquecer de onde Ele nos tirou, dificilmente nós iremos viver algo novo, viver uma restauração plena. Por quê? Porque os arrogantes não recebem o favor do Senhor. O ingrato não recebe o favor do Senhor. Não recebe, irmãos. Eu creio que antes mesmo é pensarmos, essa palavra de Deus não está se cumprindo na minha vida, a minha fé não está sendo eficiente, por que será? Lembre-se de onde o Senhor tirou você, considere o seu passado, não viva o seu passado, mas considere onde o Senhor te tirou, onde o Senhor te alcançou. Hoje nós tivemos a alegria, o pastor Valdemar, participar de uma reunião de conselho de pastores em Londrina, e encontramos lá muitos pastores, muito queridos, pastores de nome, e disse ao pastor assim, impressionante, né? Tantos pastores de nome, mas com baita coração quebrantado. Tem um grande nome, mas são homens de coração quebrantado. Homens que têm nome, que inspiram, que são bênção. E conhece eles? Humildes, coração quebrantados, certamente estão movidos por uma coisa, eu sei onde Deus me tirou, e onde estou hoje é somente pela graça dEle. Eu creio que isso deve mover a nossa vida, meus irmãos. Viver uma restauração plena na direção do Senhor, primeiramente a palavra de Deus, ela não será ceifada, tirada, roubada pelo inimigo. O problema somos nós, que trocamos a ordem de Deus, esquecemos onde o Senhor nos tirou, começamos a viver para nós mesmos, deixamos de ser gratos, de sermos generosos. Isso não combina, irmãos, com o coração de quem nasceu de novo. A ingratidão não combina com um cristão, com aquele que é genuíno, com aquele que nasceu de novo. Não combina, irmãos, não combina. A ingratidão, a murmuração, a arrogância não combina com aquele que nasceu de novo. Precisamos pedir, Senhor, quebranta meu coração. Eu quero restauração do Senhor na minha vida, eu quero restauração do Senhor em áreas da minha vida. Mas, Senhor, o que está fora de ordem? O que está fora de ordem na minha vida? Tenho esquecido o Senhor?
Só estou buscando a Deus hoje aqui, porque eu só quero uma oração para me dar alívio, para me dar conforto, para me sentir bem. É só isso que eu quero e nada mais. Eu não quero Deus, só quero aquilo que Ele pode me dar. Eu não quero Deus, eu quero só os seus benefícios. Eu não quero Deus, só quero que Ele remova esse desconforto em mim. Porque se remover esse desconforto, logo eu não preciso mais de Deus. Será que essa é a motivação do seu coração, querido? Será que é essa a motivação do seu coração, minha querida? Que só queremos um favor do Senhor, só queremos uma bênção do Senhor? Ou queremos o Senhor, queremos Deus, queremos Ele? Porque viver sem Ele é construir nossa vida sobre a areia, e vem um vento, derruba tudo, irmãos, não se estabelece. Há uma ordem de Deus: volte a construir, volte a reconstruir. Essa é uma ordem do Senhor: voltem a reconstruir. Estava então bem a sua vida na fé, porque, irmãos, quando nós somos movidos pela presença do Senhor, irmãos, há um desejo de sermos gratos por tudo. Nós louvamos a Deus pela bondade dEle. Nós lembramos de pessoas que foram e são uma bênção em nossas vidas e queremos agradecer a ela por aqueles conselhos, pelas orações, pelas intercessões. Olha, irmãos, eu não sei não, hein, se esse corredor ficaria pequeno aqui de pensar quantas pessoas se voltasse para agradecer pelas orações, pelos conselhos que Deus deu sabedoria e abençoou. Eu não sei não quantas ligações receberíamos, hein? Quando essa palavra tocou meu coração, irmãos, eu dou um testemunho porque eu quero ser exemplo do que eu estou pregando para vocês. Eu liguei para várias pessoas. Eu falei: meu amigo, como é que eu faço para honrar uma pessoa que foi tão abençoadora na minha vida? Como eu faço para honrar alguém? Sem saber que eu estava dizendo a ele mesmo. Qual é a forma de honrar uma pessoa? E ele deu umas dicas. Eu falei: então espere aí que eu já vou passar na sua casa. Aí ligava para outro: por favor, me dê uma dica para mim. Como eu faço para honrar uma pessoa que foi um abençoador na minha vida, que esteve comigo no momento de angústia, que orou por mim, e eu superei isso, superei esses dias maus, e hoje eu quero voltar para agradecer, louvar a Deus por essa pessoa. Que forma posso honrar essa pessoa? Me diz para mim. Aí ela disse: olha, eu acho que seria interessante você fazer isso e tal. Eu falei: tudo bem. E prontamente, irmãos, corajosamente fazia isso. E vira e mexe eu continuo fazendo isso quando o Senhor traz a minha lembrança. Pessoas quais foram tão abençoadoras, tão instrumento de Deus na minha vida, que eu não voltei para agradecer. E quando sou lembrado disso, eu vou me conectar a elas, me conecto com elas e pergunto: como é que eu faço para honrar uma pessoa que foi tão abençoadora na minha vida? É com presente? Só com palavra de afirmação? É honrar ela publicamente? O que eu faço? Sabe, irmãos, por quê? Quando nós somos movidos na presença de Deus, e quem está vendo hoje uma restauração na presença de Deus, a gratidão vai transbordar seu coração, de ter um coração humilde, não querer se vangloriar por nada, irmãos. Sabe, quanto mais nós temos um coração grato, mais nosso coração firmado em Deus, e bem consciente, entendendo: olha, Deus, onde o Senhor me tirou, tudo que eu estou vivendo hoje é lucro, tudo que eu estou vivendo hoje é Tua bondade, é Teu favor. Eu vejo como Deus deseja abençoar, irmãos, prosperar uma pessoa que não tem problema nenhum com isso, que não vai se perder com a bênção, que não tem problema com essas coisas. Deus abençoa, desde que nós não venhamos nos perder disso, não venhamos esquecer dEle, não trocar a ordem, a prioridade, entender que importa é Ele, o reino dEle acima de todas as coisas, e sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Quero chamar você a colocar de pé, por favor. Enquanto nossos irmãos, Sérgio de Louvor, vão se posicionando aqui, e também nossa equipe de intercessão, vão chegando aqui nas laterais, eu quero chamar você, que deseja nessa noite dar mais um passo na sua vida com o Senhor. Reconheça: Senhor, essa palavra foi meu coração, essa palavra foi comigo, Senhor. Eu esqueci, me deu um apagão na minha cabeça nesses tempos, de lembrar, eu tenho me vangloriado, Senhor. Eu acredito que eu deveria ser mais grato ao considerar onde o Senhor me tirou,
se não fosse tua bondade, se não fosse a tua misericórdia, eu deveria ser mais grato, ou eu deveria ser mais humilde. Quebranta meu coração, Senhor, para ser humilde. Eu deveria ser mais generoso e não mesquinho. Eu deveria ser mais generoso, porque olha a bondade do Senhor na minha vida, como eu não sou o mínimo generoso, após transbordar em mim a generosidade do Senhor, o favor do Senhor. Ah, meus irmãos, você está entendendo essa palavra para o seu coração? Você entendeu? Eu quero chamar você a sair do seu lugar, que nós queremos orar aqui juntos, para que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer seu coração. Você que está decidido, eu preciso voltar, que Deus seja prioridade na minha vida. A prioridade do Senhor na minha vida é a vontade dEle. Eu preciso estar neste lugar, eu preciso estar na certeza que eu estou na vontade de Deus. Pode sair do seu lugar e venha bem aqui à frente, por favor. E você que também está na campanha, nós queremos chamar você para sair do seu lugar, que nós vamos orar com você. E mesmo que você deseje começar uma campanha hoje, de 7 semanas de oração, sai do seu lugar, tem cartões aqui nas laterais, pegue aqui por favor, e nós queremos orar pela sua vida, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, vamos orar ao Senhor. Mesmo que você não responda o apelo, mesmo que você não esteja na campanha e há de permanecer no seu lugar, por favor, irmãos, nos ajude a orar pelos nossos irmãos. Estenda as mãos, ore, ou louve ao Senhor. Vamos continuar cultuando ao Senhor, vamos honrar a presença do Senhor neste lugar. Não se distraia com nada, não se disperse. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, uma nova canção me destes, para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu vou, e rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, e rendo a ti. Para ti eu vou.
promessas me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Vamos orar. Senhor, nós declaramos que nos rendemos a Ti. Não há outro lugar melhor para estar, Senhor. Não há outro recurso melhor a recorrer, se é que o Senhor é o recurso. O Senhor é tudo, Senhor. Tudo que nós precisamos, tudo que nós temos. O Senhor é tudo, Senhor Deus amado, que nós almejamos nessa noite. Senhor, que os nossos olhos estejam totalmente voltados a Ti. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que nos chamou. O Senhor é aquele que nos vocacionou. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor imprimiu a sua imagem em nós. O Senhor nos deu, Senhor, o melhor que um ser humano pode ter nessa terra. É a Tua presença maravilhosa, é o Teu amor transbordante, é a salvação eterna, Senhor. É uma alegria indizível, Senhor. Ah, Pai, nós consideramos o nosso passado, consideramos o que o Senhor já fez, de onde o Senhor nos tirou, do monturo, da sujeira, do pecado. Ah, Senhor, da prisão, do cativeiro. O Senhor nos libertou, nos transportou para um reino de amor, um reino de paz, um reino de luz, um reino de esperança em Cristo Jesus. Senhor, nós não queremos largar isso, não queremos, ó Deus, nos perder no caminho, não queremos, Senhor, deixar escorregar pelos nossos dedos, ó Deus, tamanha obra que o Senhor já realizou em nossas vidas. Senhor, mais uma vez clamamos, derrama a Tua graça, 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 maravilhosa graça, superabundante graça. Ah, Senhor, que fortalece o cansado, graça, Senhor, que revigora a alma do abatido, graça, Senhor,
que restaura o pecador arrependido, graça que salva. Senhor, traz mesmo, Pai, traz-nos à memória, Senhor Deus, a Tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, traz à nossa memória aquilo que o Senhor já fez, e que eu possa olhar para o futuro, Senhor Deus, vislumbrando a glória do Senhor, a glória do Senhor. Há restauração pela frente, há um caminho longo pela frente, há um árduo trabalho pela frente, Senhor. Nós queremos reconsiderar e considerar que não estamos sozinhos. Há uma presença santa, há uma presença maravilhosa conosco. Senhor, continua fortalecendo o Teu povo. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão na campanha, seja na 7ª, na 6ª, na 5ª, na 4ª, 3ª, 2ª, ou começando hoje, Senhor Deus, nessa semana. Pai, que a Tua graça nos baste em meio às turbulências da vida, às circunstâncias, aos inimigos, e que possamos ver, Senhor, ver e vislumbrar um futuro glorioso no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Então diga amém com força e aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Se prepare para a semana que vem. Você que está na campanha, não esmoreça, não baixe guarda. Continue firme, buscando ao Senhor nessa semana, buscando ao Senhor no seu lar, buscando ao Senhor no seu trabalho, sempre olhando para Cristo, em nome de Jesus. Tá certo? Recebam a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e volte em paz, em nome de Jesus.